E aí, irmão, tudo bem, William? E aí, boa noite aí no Brasil, né? Tá me escutando bem? Tá me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Tô. Tudo certo. William, primeiro, irmão, quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, né? Pô, você, putz, desde o do primeiro contato aí, super atencioso, dando maior atenção pra gente. E obrigado aí de verdade, obrigado e parabéns pela tua humildade, irmão. Seja bem-vindo aí à Bola Parada. Nada, irmão, que isso, eu que agradeço, cara, o convite aí de vocês e, como eu falei no início, né, e tava esperando um tempo assim, porque aqui é bem corrida, assim, as coisas e como os horários também não são bem diferentes, né, então a gente tem que achar um tempo legal para todo mundo, né, onde a gente pode adaptar e fazer um bate-papo bacana aí, espero que a gente possa tirar aí as dúvidas, tá fazendo um grande bate-papo e que a galera possa gostar. Isso aí. Só uma observação, lembrando que a gente deixa essa live aqui, esse bate-papo aqui no Instagram do Bola Parada, mas a gente salva, faz uma edição bonita para colar lá no nosso canal do YouTube. Não, E tranquilo. tem uma galera aí, ó, uma galera já entrando, participando com a gente. Galera, pode participar à vontade aí, se quiser fazer pergunta, vamos trocar essa ideia legal e conhecer um pouquinho da história do William Barbie. E para quem não sabe, como ele falou aí, agora ele atualmente ele está jogando lá na Coreia do Sul. Então o fuso horário lá tá um pouquinho diferente, né? Tá com essa É, cara inchada aí um pouquinho, né? aqui são 9 horas, né? 9 e 7 da manhã, né? Por isso que a gente tentou ver um horário bom para todo mundo aí. É um horário assim que eu costumo acordar também. E então vai ser legal. Só também quero mandar um abraço pro Marquinhos aí, cara que me ajudou muito no meu início de carreira no Nova Iguaçu. Tá aí na live aí, me mandou um abraço. É um cara que eu tenho um carinho enorme. Foi um dos caras que me deu muitos conselhos. Era o capitão do nosso time que teve um sucesso em 2011 no Carioca. Então, eu sou muito grato por ter trabalhado com ele e com todo o grupo que a gente montou naquele ano, né? Boa, boa. William, fica à vontade aí, no momento que você quiser interagir com a galera aí, que a galera estiver comentando, deve ter vários amigos seus aí. Sei que você tá aí na Coreia, tá longe de todo mundo, né? E fica à vontade, tá, irmão? Quando quiser parar aí pra gente trocar essa ideia legal. Vamos lá, para a gente começar, só dando uma observação aí. Esse momento da pandemia, cara, na Coreia do Sul, como que tá aí? O futebol parou, não parou? Tudo continuou normal? Ou já tá tudo funcionando? Porque a gente tentou, né, marcar essa live antes, mas eu sei que você estava treinando direto, fazendo tratamento, enfim. Conta um pouquinho aí desse momento da pandemia aí na Coreia do Sul. Cara, então, foi assim, quando começou o vírus, né? A gente estava na Tailândia, na pré-temporada. Eu vim para a Coreia, só que eu fiquei um dia aqui só e viajei para a Tailândia, porque a equipe já estava na Tailândia. E lá começou o vírus, né? Na China, a gente soube lá quando começou. As pessoas lá começaram a tomar os cuidados, usar máscara. E no início a gente não tinha esse cuidado. E a gente saía no domingo, era folga, e a gente ia na cidade conhecer. E aí teve um domingo que a gente foi, cara, e assim, todo mundo na rua tava usando máscara. Para mim foi assustador, porque eu nunca tinha visto isso. Entendeu? Assim, vi no Brasil nos hospitais, mas na rua a gente não vê isso no Brasil. E cara, eu tomei um susto e tinha eu, o César, preparador físico, que é brasileiro, o Michel Douglas, que é jogador do CSA, e o Léo, que é o tradutor nosso. E eu estava muito preocupado, então eu procurei uma farmácia, cara, e comprei máscara pra gente, né? Ele não queria, mas eu falei, não, mano, vamos usar, mano, isso tá muito perigoso. E comprei máscara, até mandei foto pra minha família, eles brincaram na hora, né? Só que foi, assim, bastante assustador. E aí acabou a pré-temporada, a gente voltou pra Coreia. Então, na Coreia, assim, já tinha um controle no, no aeroporto para você chegar, já medir a sua temperatura, e já tinha esse controle. Então, por isso que na Coreia não subiu muito os casos.
Uhum. Porque aqui eles controlam muito, eles procuram saber aonde você foi, se você passou num lugar que tinha alguma pessoa infectada. Se você passar, eles ligam para você, você tem que ir no hospital fazer o exame. Então, quando a gente voltou, eu achei que ia parar tudo. Só que, cara, tudo normal. Você conseguia ir no mercado, você conseguia ir no shopping, você podia andar na rua, só que com as precauções, usando máscara, usando álcool em Uhum. gel. Então, assim, para mim foi mais tranquilo por causa disso, que eu não fiquei trancado dentro de casa. Eu consegui passear, eu consegui comprar, fazer compra no mercado, eu consegui ir nas lojas, porque minha família não estava comigo. Eu fiquei aqui 5 meses sem minha família, Nossa. sozinho. Sozinho? Então, sozinho, é. Tinha o outro brasileiro, que era o preparador físico, né? O Michel, depois ele voltou pro Brasil e ficou eu e o preparador físico. Depois o preparador físico também voltou pro Brasil, que teve uma situação com a família dele. Então eu fiquei sozinho. E eu só tinha Caraca. contato com o tradutor quando eu ia para o clube ou quando o tradutor vinha para cá, para a cidade, que ele não mora perto, né? E a gente ia no restaurante comer, ele ia no banco me ajudar as coisas. Mas, assim, para mim foi bem tranquilo. Mas no início foi assustador a questão da máscara, né? De você ver muita gente com máscara. Então assustou um pouco. Não é, a gente sabe, né? A história da Coreia é realmente assim, o nível de cuidado, o nível de, enfim, de viver, de vida, né? O modo de vida do mundo da Ásia realmente é mais tranquilo. Deixa eu te falar, vamos começar a falar então um pouquinho de futebol, conhecer um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua carreira. É, Irmão, tu começou então lá no Nova Iguaçu. Não sei se tu sabe também, no caso, eu sou do Rio, mas eu sou de Teresópolis, né? Não sei se tu conhece aqui de Teresópolis. Conheço, conheço, É, conheço. CBF e tal. Mas a gente é bem ligado lá ao Rio de Janeiro, porque é pertinho, né? 1h30. E a gente tá sempre lá. Aí, um pouquinho, eu quero que tu conte um pouquinho da tua história no teu início de carreira. Tua infância, tua adolescência, enfim. Tu sempre foi ligado ao futebol, no sentido, pô, sempre frequentou a base ou frequentou a base desde cedo ou já começou velho ou teve que fazer outro tipo de trabalho antes de iniciar no futebol? Começou no futsal ou direto no campo? Conta um pouquinho da tua história do teu início. Cara, eu sempre gostei de jogar bola, né? Desde criança, né? Mas pelas condições da minha família, a gente não tinha muitas condições. Eu não conseguia ir para algum clube pela distância e pelo fato da minha mãe trabalhar e do meu pai também trabalhar, então não tinha quem me levar, entendeu? Então eu jogava muito futebol em rua, nos campos próximos da onde eu morava e aonde eu nasci, né, que é Belfor Roxo, na Baixada. Tem o Heliópolis Futebol Clube, então lá tinha escola, eu conseguia fazer escolinha novo, mas poucas coisas assim, não era muita, né? Então, aí eu lembro que na escola, eu fazendo educação física, tinha um professor Silvinho, que ele era treinador do Nova Iguaçu. E a gente fazendo educação física, jogando futebol, ele achou interessante, viu eu jogando, gostou e falou para mim: ô William, pô, vai lá no Nova Iguaçu, cara, eu vou marcar um teste para você e você faz um teste lá para ver se o professor vai gostar, os treinadores. E eu falei: não, tudo bem. Aí fui falar pro meu pai, pra minha mãe, né? Tava feliz, né? Novo, tinha acho que 12 anos já na época. E Uhum. aí, só que a gente não tinha condições. É a grande verdade. Muitas pessoas têm vergonha, mas eu não tenho vergonha de falar. A gente tem que falar o que aconteceu, a realidade. Então, a gente não tinha condições. Minha mãe sempre lutou, sempre trabalhou, meu pai também, para me dar o melhor, mas a gente não tinha condições. Então, a gente não conseguiu ir naquela época. E aí passou, eu continuei jogando minhas peladinhas. Tinha um time lá de uns amigos que jogava dia de sábado, Vasquinho, eu jogava nesse time. E aí, quando eu
fiz 13 anos, os pessoais sempre falavam com meu pai, falavam, pô, Valmir, esse menino tem futuro, que leva ele em algum clube, coloca ele em alguma escolinha para ele poder seguir, né? Ver se vai para frente. E aí uma vez, cara, eu falei, pô, pai, eu quero ir para a escolinha, eu quero ir para algum lugar. E aí minha mãe conseguiu fazer, minha mãe trabalhava de festa, né? Fazia, Buffet, né? era só, então ela conseguiu num mês lá fazer algumas festas a mais e aí falou pro meu pai, falou, ó, leva ele, vamos ver o que vai ser. E aí a gente foi no Nova Iguaçu a primeira vez, né? E aí, só que meu nome tava para fazer teste, né, cara? Só que a Uhum. gente, meu pai muito humilde, eu muito humilde, eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas quando eu era mais novo, eu tinha muita vergonha. Eu não conseguia, entendeu? Então, a gente foi na escolinha. E Acho que travou aí, ô. deu uma travada aí, ô William. Pera aí. Vamos aguardar pra ver se. Agora voltou. Tá voltando, vê. Ah, Voltou. aí, cara, a gente voltou, tá tudo bem? Voltou, tô te vendo legal. Aí a gente foi no Nova Iguaçu, que é um clube assim que eu tenho um carinho enorme. Foi um clube que me colocou pro futebol, né? E aí meu pai me inscreveu na escolinha. Eu comecei na escolinha do Nova Iguaçu com 13 anos. Aí no meio do ano teve um campeonato que fazia entre a Isso direto escolinha, do né? campo, né? Não é futsal não, E né? isso, direto campo, cara. Eu não joguei futsal. Quando eu joguei futsal, eu já jogava campo. Eu joguei um ano Uhum. só futsal pelo Heliópolis. Até a gente jogou um campeonato que tinha e eu joguei só um ano. E aí, nesse campeonato que a gente disputou entre a escolinha, era até um campeonato brasileiro. Então, você comprava seu uniforme do time, eles dividiam, né, as equipes, e eu fui o artilheiro até do campeonato, e em um jogo, cara, que eu participei, o treinador da minha época, que era Mirim, ele estava vendo, eles iam treinar, e ele viu o jogo que eu tinha feito 2 gols ou 3 gols nesse jogo, e ele gostou. Quando acabou o jogo, ele chamou o professor meu da escolinha e me chamou e falou assim, ô Alex, era Alex, meu professor. Aí ele falou, Alex, pô, pede esse menino para vir fazer um teste aqui. Gostei dele, vamos ver. Nossa, eu fiquei muito feliz, cara, naquela época. Aí os pais ficavam na grade, né? Tinha um grade assim que separava os campos. Aí eu saí correndo para minha mãe, tava minha Deu uma travada de novo aí. e falei com a minha mãe. William, tá me ouvindo legal? Deu uma travada aí. Tá me ouvindo legal agora? Voltou? Tô te vendo. Voltou. Voltou. Volta aí na história da tua mãe. Um pouquinho antes, quando tu viu ela. Acho que travou. Vai embora. Foi. Vê se voltar aí, cara. Eu falei pra minha mãe, né? Fiquei feliz, falei com ela na grade. E aí foi aquela emoção, né, cara? O teste era de tarde, eu estudava de tarde, aí eu tive que matar algumas aulas, né, para fazer teste. Aí, em uma semana eu tinha passado, cara, para federado. Foi muito gratificante assim para mim, cara, porque umas semanas antes, a gente saindo da escolinha, eu e minha mãe, eu lembro que eu vi o Edmundo estava jogando ainda, ele estava jogando pelo Nova Iguaçu, e o Zinho. E eu vi eles correndo, cara, no CT, assim. E a minha mãe virou para mim e falou assim: É, meu filho, um dia você vai estar ali. Você crê? Eu creio, mãe. E, e eu chamei assim o Edmundo, chamei o Zinho, né? E eles acenaram para mim, cara. Eu fico emocionado assim, porque marca muito para mim, porque depois eu consegui jogar. Trabalhei com o Zinho ainda. O Zinho foi um treinador do Nova Iguaçu, que eu joguei ainda. E eu, na Edmundo, o Edmundo saiu para mim entrar no Vasco.
Então eu vejo assim que Deus foi muito bom comigo, cara. Deus me honrou, me abençoou de uma maneira que não tem explicação, cara. Eu só tenho que agradecer muito a Deus e a todo esforço que minha mãe e meu pai fez por mim lá quando a gente não tinha muitas condições e para mim chegar onde eu cheguei hoje e sou muito grato mesmo. Amém, cara. Na verdade, você tem um lado bem religioso, né, o William? Cara, tenho. Deus de novo, cara, eu sempre frequentei as igrejas, né? Sempre ia. E 2015, quando eu tava na Chapecoense, cara, eu me batizei, né? Na igreja quadrangular do pastor Sérgio Chapecó. Foi onde, assim, eu e minha esposa a gente se batizou e foi onde Deus também me usou, me honrou bastante. Foi lá que minha esposa ficou grávida da minha filha, né? E então pra gente foi um ano marcante também. Pô, sensacional, William. Na verdade, a gente vê a tua história, o teu início, às vezes o momento que foi difícil, às vezes você não almejava, né, chegar onde você chegou, mas quem crê em Deus, Deus é muito justo, cara, para te colocar realmente onde você merece. E por você ser fiel, com certeza, irmão, que você é quem você é hoje. Tá? Pode ter certeza Amém. disso. Parabéns pela tua história, cara. Parabéns mesmo. E Obrigado. emociona, não tem como se emocionar, porque É, isso inspira muita gente. Isso inspira muita gente. Eu tenho, pô, uma galera que tá ouvindo, igual meu parceiro Yuri, que acabou de botar aí. Me emprega, William, me emprega. Pô, tem uma galera que luta, irmão, que sonha por isso, pô. sim, Que irmão. sonha por isso. E às vezes não consegue atingir, irmão, mas eu acho que todo mundo tem uma oportunidade na vida e enfim, tomara que todo mundo consiga, né? Vamos lá. E no Nova Iguaçu, Amém, irmão. Nova Iguaçu ele tem uma estrutura muito boa, né, comparado aos outros times do Rio de Janeiro, né? Os times pequenos, enfim. Cara, por assim, impressionante. E Ele como tem um você falou, CT, né? comparado aos outros times do Rio, né? Tem um CT, cara, e assim, né? Tem um centro de treinamento onde a gente, na época, 3 campos de treinamento. Era um campo, como fosse um campo que a base utilizava, né? Que é assim, do outro lado tem os campos da escolinha. Filha, acho que caiu aí de novo, irmão. Vamos ver se volta aí. Voltou? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Foi, Que vamos tá embora. indo, saindo e voltando. Então, bora. Aí ele, assim, ele dá um suporte muito, cara, muito grande para os atletas. E então, assim, hoje o time grande, né, do Rio, eles estão conseguindo se estruturar, né? Você vê que hoje o Flamengo tem um CT, o Fluminense construiu um CT novo, o Vasco está construindo agora, entendeu? O Botafogo não tem o estádio do Engenhão, né, que tem um campo. Isso já ajuda bastante. Mas, assim, o Nova Iguaçu, na época, né, naquela época, de todos os times, assim, era um time que tinha mais estrutura, sem treinamento, um suporte para o atleta trabalhar, treinar. Então, você tinha esse suporte de nutricionista, já tinha no Nova Iguaçu, quando eu era da base, né? Perfeito. E no Nova Iguaçu, depois você subiu o profissional. E no profissional, foi o primeiro ano seu de profissional que você já se destacou? Foi naquele Carioca, tal, que você, se eu não me engano, foi a estreia do Ronaldinho, né? Que você jogou contra o Flamengo. Teve um jogo também marcante contra o Vasco, também que você se destacou. Mas foi no teu primeiro ano como profissional? Então, eu sempre... O que aconteceu comigo? Porque no Nova Iguaçu, eles têm, assim, infantil, que é o primeiro ano de infantil, que eles falam que é de infantil B,
e tinha o A. Eles dividiam assim. O infantil A estava os campeonatos mais difíceis, né? Que seria o cara. Tá me escutando aí? Acho que agora deu uma travada e voltou. Tu tá no Wi-Fi ou tá no 4G, ô Douglas? Não. Eu tô no Wi-Fi, no melhor Wi-Fi. Em casa tem dois. Eu tô com o tablet da minha filha, mano, pra colocar aqui. Vê aí, mas eu acho que no 4G funciona melhor. Cai menos, mas tranquilo. É, rapaziada. Entrevista. Vê se voltou aí. Voltou, legal, legal. Show de bola. Voltou agora? Voltou. Tô te ouvindo legal. Então, beleza. E aí, cara, quando eu cheguei no juvenil, eu fui o artilheiro do Carioca pelo juvenil, né? Na época. E aí quando era para me ter ido pro juvenil A, eu fui pro juniores. Eu já subi uma categoria, entendeu? Porque o professor me subiu. E aí, 2010, eu tinha ido para a Trafic, que era o Desportivo Brasil de São Paulo, que a Trafic estava muito forte no futebol naquela época. Então eu fiquei lá um mês e eu fui para disputar a Copa São Paulo, né? E só que não conseguiram me inscrever na Copa São Paulo, porque você tinha que ficar 3 meses no clube para você ser inscrito. Antigamente era assim, né? Voltou, vai lá. Tá me ouvindo? Tô. Voltou? Mano, Foi. eu vou trocar de. Tá, Foi? tranquilo. Tranquilo, irmão. Beleza. Deixa eu trocar, que eu acho que minha filha tá vendo o desenho na outra aqui, por isso tá travando. Tranquilo. Pera aí. É, galera, bate-papo muito bom mesmo. Pô, que história maneira, que história inspiradora, né? Muito maneiro. Rapaziada participando aí, uma galera que jogou junto com o William. E aí, Maurício, tudo bem, irmão? Tudo na paz? É, a galera aí falando que se emocionou. Não tem como, né? É muito maneiro. Quem ama futebol não tem como se emocionar por isso. E aí, voltou? 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 Voltou. Tô te ouvindo legal. Então, beleza. Aí, como eu tava Da falando, né? E Trafic. aí eu fui pra Trafic, cara, eu fiquei um mês lá e voltei. Quando eu voltei, o Nova Iguaçu tava disputando a segunda divisão. E aí, minto, 2009, tava disputando a segunda divisão. E aí o treinador do Nova Iguaçu pediu para mim, faltava 2, 3 jogos para acabar a segunda divisão. O Nova Iguaçu não conseguia subir naquele ano e ele tinha contratado o Josué Teixeira, cara, que é um dos caras assim que treinador, cara, que eu agradeço demais, cara. Eu até uns dias atrás eu conversei com ele, foi um cara que me ajudou bastante. E aí eu lembro que até um jogo contra o América, ele estava no estádio assistindo, né? E eu entrei nesse jogo, tinha 16 anos, eu entrei no jogo, Caraca. e aí fui bem, assim, ele gostou. Aí quando acabou o jogo, tinha eu e o Luquian. Luquian também é um amigo que jogou aqui na Coreia, agora está no Japão, também da mesma idade, né? E aí ele viu a gente quando acabou o jogo, porque no Nova Iguaçu acabava o jogo, a gente se juntava tudo ali no refeitório, ficava conversando. Aí ele falou que gostou, que queria no outro ano contar com a gente para ajudar. Pô, a gente ficou feliz, né? Novo, cara, poder estar jogando pelo profissional, então era. E aí no outro ano, aí no 2009 antes de acabar, a gente não teve férias. Nem eu, nem o Luquian, alguns jogadores, a gente não teve férias. Aí a gente acabou o profissional,
para os juniores disputar a OPG, que era o Otávio Pinto Guimarães, que tinha. Aham. E, cara, o nosso time, assim, era muito bom do Nova Iguaçu, porque juntou 3 categorias. Era o ano 90, 91 e 92. Então, assim, pensa num time que os caras conseguiram montar. E a gente foi campeão da OPG. Uhum. A gente foi campeão da OPG, a gente conseguiu vencer o Fluminense, o Botafogo, que tinha um time massa, assim. O Fluminense tinha o Wellington Nem, tinha o Botafogo tinha o Luiz Guilherme, que era um goleiro top de linha, cara. Seleção brasileira, tinha outros meninos, né? Então a gente foi campeão, cara. E aí no outro ano a gente foi profissional, que foi o ano que a gente subiu o clube para a primeira divisão, que foi 2010. E aí eu joguei também alguns jogos, subimos, foi legal. E aí vem 2011, cara, que era o Carioca, né? Que era o que a gente esperava. Que era o que a gente Se sonhava, que a preparou para gente isso, né? almejava. Isso, nos preparamos bem para isso. E aí a comissão do Josué Teixeira, que, pô, cara, não tinha explicação. Tinha o Dimas, que era preparador físico, o Marcinho, que era auxiliar, o Lula, preparador de goleiro. Então, o Diogo, que era o filho do Josué, que era como ter um terceiro auxiliar, assim, que ajudava muito a gente. Cara, a gente fez uma pré-temporada assim, porque time pequeno você sabe que já faz a pré-temporada longa, né? Antes, A né? pré-temporada começa Começa bem em antes. novembro, Então, né? No dezembro, novembro. cara, começa em novembro, assim, aí dezembro para por causa das festividades, né? Depois já volta de novo. Então, o time pequeno começa bem antes. A gente começou, se preparou muito bem. Cara, e aí começou. Primeiro jogo a gente pegou o Americano lá, empatamos com o Americano. Aí o segundo jogo, acho que foi em casa. E o terceiro jogo foi contra o Vasco, em Volta Redonda. Aí, pô, a gente começou o jogo, a gente fez 2-0, pô, no Vasco. Cara, eu tava no banco nesse jogo, né? E a gente olhava um pro outro assim no banco, a gente não acreditava. Oi. Hã? Toma aqui. Fica à vontade aí, irmão. Tranquilo. Ah, é só a filhinha aqui que tá pedindo o telefone pra jogar. Vai Ela é lá. novinha, né? Tem que Aí, 4 anos? 5 anos? tem 4 anos, cara. 4 anos. Eu também tenho uma aqui de Aí, 4 anos também. nossa, cara, E ela, assim, é difícil um pouco por causa da adaptação, né, cara? Ela tá aprendendo inglês agora, então a gente vai na rua, vai na pracinha, é difícil pra ela, né? Que ela não entende poucas crianças, mas, assim, Uhum. tá sendo legal pra ela, que ela tá aprendendo coisas novas, né? Imagina. Aí, voltando, cara, aí, pô, a gente olhava assim um pro outro, assim, a gente não acreditava que a gente tava ganhando do Vasco, né? E você olhava o time do Vasco na época, pô, Felipe, Éder Porra. Luiz, Carlos Alberto, Fernando Praz, Timaço, Fagner. timaço, timaço. Não, timaço. Pô, e ali tudo os nossos ídolos, né, cara, jogando do outro lado. E aí começou o segundo tempo, o Vasco fez o primeiro gol, depois empatou de pênalti. Pô, a gente falou, caramba, e a gente tava com um jogador a menos. Nosso jogador tinha sido expulso. E aí eu falei assim, esse jogo, pensando comigo no banco, né? O Josué tinha feito 2 substituições já e faltava uma. Do banco de reserva, eu era o mais novo. Eu tinha 17 anos 17, de todos. Aí eu falei assim, eu não vou entrar nesse jogo. Pô, você com a cabeça, você vai pensar, um jogo 2-2 contra um time grande, você acha que você é o mais novo, ele vai querer botar um cara mais experiente para tentar segurar a bola. Ou até por tentar... um empate com o time pequeno, né? Isso é bom Correto. resultado. Cara, do nada assim, ele olhou pro banco e me chamou. Eu tomei um susto e eu não acreditei. Eu fiquei parado assim no banco. Ele me chamou e eu fiquei parado. Aí daqui a pouco ele falou, William, vem. Aí eu fui. Cara, foi Deus. Não tem outra explicação assim. Porque foi poucos minutos depois, cara. Eu fiz uma pressão em cima do Felipe, assim. Eu lembro até hoje esse gol. Fiz uma pressão assim em cima do Felipe. Aí ele foi dar um passe, ele erra o passe assim, que é coisa difícil de acontecer, o Felipe errar um passe, né? Ele tenta dar um passe, ele erra, e quem pega a bola é até o Marquinhos, que estava na live, que eu mandei um abraço aí no início. O Marquinhos pega a bola assim, eu abro, e ele enfia a bola para mim assim, ó. Aí eu domino a bola,
e dou um drible no Cezinha e chapa a bola no canto assim no Fernando Praz, cara, e faço um gol. Mano, eu não sabe nem como é comemorar. Se você vê o vídeo, as pessoas que viram assim, eu saio correndo assim, ó, pelo campo lá de Eu vou Volta ver esse Redonda. vídeo de novo, vou fazer questão de ver. Depois você pode ver. Eu saio correndo assim, ó, aí do nada no meio-campo, o Alex, tinha um Alex zagueiro nosso, ele me segura assim e me suspende. E aí eu abro os braços e fica assim, ó, sem saber o que fazer. E aí, cara, a gente vai naquele. Todo mundo volta, chuta a bola pra cima, acabou o jogo. Cara, pensa numa felicidade. Todo mundo me ligando, todo mundo me mandando mensagem. Um abraço pro Galhardo Família. aí que apareceu aí. Um abraço, irmão. Aí a família toda me ligando, os amigos. Voltou, tá legal. Ah. Quando eu cheguei na minha rua, parecia festa, em frente ao meu portão. Pô, era muita gente assim, cara, me esperando. Mas isso você morava no bairro, no bairro ainda, lá do início da tua história? Eu morava em Heliópolis, cara, em Belfor Roxo, Heliópolis, perto do clube, assim. Aí quando eu voltei do jogo, cara, era muita gente, aí as pessoas... Aí meu pai me contando que eu tenho um primo que ele é muito vascaíno, muito. Meu pai fala que ele a mesa pro alto, derrubou tudo, e aí o povo segurando a televisão para ele não jogar, porque ele ficou tão feliz que ele não queria nem saber se foi contra o time dele. Cara, e aí... Que maneiro, cara. Sensacional. São lembranças assim, cara, espetacular, cara. Que maneiro, cara. Aí, no caso, foi esse jogo, né, que chamou a atenção, obviamente chamou a atenção do Vasco também, até pela tua idade, personalidade, né, que você entrou no jogo. Teve um jogo também que foi a estreia do Ronaldinho, foi isso, contra o Flamengo? Como é que foi a estreia? Como é que foi participar dessa estreia com o homem? Pô, cara, foi assim, a gente tava numa expectativa muito grande, né? Porque eles estavam decidindo ainda o dia que o Ronaldinho ia estrear. Não tinha essa certeza, né? Se seria contra o Nova Iguaçu ou contra outra equipe. E aí eles decidiram que seria contra o Nova Iguaçu no Engenhão. E a gente sabia, porque ia ser um jogo assim, onde os holofotes já tá todo voltado para aquele jogo. Imprensa do mundo inteiro ia estar voltada para aquele jogo. E então, pequeno, né? Muita gente esperava assim, ser uma goleada. Vai ser uma goleada, o Flamengo vai atropelar. Então, a gente, cara, se concentrou bastante, focado no treino, o professor passou pra gente tudo. E a gente, pô, pra tu ver que tava tão assim que a gente chegou no estádio 2 horas antes, pô, de começar o jogo. Caraca! Aí a gente chegou no estádio 2 horas antes. Aí, quando a gente chegou, a gente entrou no campo assim pra ver. A torcida do Flamengo tava montando mosaico ainda no estádio. O estádio tava vazio. Foi no Engenhão esse jogo, né? Foi no Engenhão. Uhum. E aí a gente ficou no vestiário. O nosso time do Nova Iguaçu, naquela época, tinha muito assim... Os meninos levavam instrumento, a gente tocava nosso pagodinho, animava nosso vestiário. Então, ficamos lá, concentrados, mas... o coração, né, que não parava de bater, né, cara? A gente, pô, um ídolo, cara, que ganhou tudo. Tudo que ele disputou na Europa, ele ganhou. O cara foi o melhor do mundo. Então, você tinha expectativa, pô, se encontrar o cara, você tá pisando no campo que o cara tá pisando, era bem, assim, gratificante, né? Imagina. E aí, cara, quando a gente entrou ali no estádio do Engenhão, não tinha espaço. O único espaço, assim, vazio era um pouco da nossa torcida do Nova Iguaçu. Mesmo assim, tinha bastante gente do Nova Iguaçu, sabe? E eu lembro que as pessoas, na época, fizeram peruca por causa do meu cabelo e do Cortez, que a gente estava vindo bem, e aí fizeram peruca laranja. Então, ficou bacana, assim, a torcida com as perucas. Só que a torcida do Flamengo cobriu quase o estádio todo, cara, assim. Foi... E aí a gente começou o jogo... marcando, pressionando, assim, a bola ia pro Ronaldinho. Tava titular, eu joguei titular esse jogo. E aí eu joguei titular, e aí
Eu lembro que a gente teve um contra-ataque. Cara, tava 0-0, tivemos um contra-ataque. Eu escanteio a favor do Flamengo. A gente cortou a bola assim, sobrou para mim. Eu fiz uma tabela com o Alex Farias e corri na frente do Léo Moura, cara. Ele lançou a bola para mim e eu disparei. Levei a bola e eu lembro que eu cruzei assim de esquerda, que era bem difícil acertar um passe de esquerda naquela época, que a esquerda não era perna boa, né? E aí eu cruzei assim pro Alex Farias, eu lembro que ele dominou a bola na pequena área. E quando ele foi chapar, eu acho que ele foi tirado muito do Felipe. Felipe era o goleiro do Flamengo. Uhum. Cara, ele chapou pra fora, a gente não acreditou. Mas aí demos força pra ele e continuamos bem no jogo. Continuamos bem, a gente tava bem no jogo, criando as chances. Aí no finalzinho, cara, o Flamengo foi pro abafa assim e jogava na época no Flamengo o Vanderlei, um atacante. Não sei se você vai lembrar que ele fazia o gol, que ele saía correndo no estádio quando ele fazia o gol. Isso mesmo. E aí, não lembro quem chutou uma bola assim, aí o nosso goleiro na época foi uma pancada, sabe? Tentou encaixar assim, aí soltou um pouquinho a bola assim pra frente. Mas se é outro atacante que não acredita no lance, não fazia o gol. Cara, o Vanderlei acreditou, aí veio bicando a bola com tudo, aí fez o gol. Aí perdemos de 1-0, mas assim, pra gente que pelos elencos, tipo Flamengo com o Nova Iguaçu, ou você conseguir perder pro Flamengo dentro do G1 lotado, estreia do Ronaldinho Gaúcho de 1-0, não era uma coisa, entendeu? Foi um jogo difícil, não, eu lembro desse jogo, foi um jogo difícil, porque as atenções estavam voltadas para aquele jogo, né, Ronaldinho, ele ia se destacar, mas foi um jogo muito duro no Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu fez um time muito bom naquela época, né, foi um carioca realmente que foi muito de destaque para o Nova Iguaçu. Daí surgiu proposta, só uma observação, lembra, o parceiro aqui, ó, Aleph, uma observação aí, ó, lembra um dia no CT, que após o treino do lado de fora, você de chinelo foi chutar a bola pro campo e levou um grande tombo? Pra na hora de responder, a internet caiu. Pera aí que a internet vai voltar, pera aí. Voltou? Foi. Voltou. Foi. Lembra da situação aí? Lembro. Lembro, cara. Cara, chinelo, cara, fui chutar a bola, escorreguei, caí, feio. Vambora. Do Nova Iguaçu, então, tu já foi direto pro Vasco. Mas pelo teu destaque no Nova Iguaçu, tu chegou a receber outras propostas de outros clubes ou somente o Vasco mesmo que apareceu? Cara, então, na época, eu tinha sentado com o meu empresário, né, na época, e ele tinha me falado que a gente tinha uma proposta do Flamengo, acho que do Palmeiras, se eu não me engano, e acho que, não sei se era Botafogo, algum outro time. E aí ele sentou comigo, conversou, explicou as situações, explicou as propostas para mim, né? E eu optei pelo Vasco, cara. Eu acho que, assim, naquele ano o Vasco vinha muito bem, né? O Vasco estava muito bem na Copa do Brasil, vinha nos outros campeonatos e eu achei que seria melhor para mim, entendeu? Mas e, assim, pesou essa questão aí eu... do seu pai ser vascaíno e tudo mais? Óbvio, né? Pesou. Cara, e pesou também pelas propostas, assim, na época nem financeira, mas pelas situações, que na época o Flamengo, ele me queria para mim ir para a base. E o Vasco, ele queria já que eu fosse profissional. Mas, assim, era profissional não para jogar naquele momento, mas já para pegar experiência. Claro, entendeu? Entendo. Então, para mim, assim, era bem melhor você estar no profissional, jogando com seus ídolos, aprendendo mais, do que você continuar na base. E a gente sabe que a base time grande tem bastante jogadores com qualidade, onde já estão ali há mais tempo. Então, eu teria que buscar o meu espaço, chegar, eu estaria chegando num local novo, até adaptar.
Então, a gente optou pelo Vasco e, assim, eu sou muito feliz, sou grato por ter optado pelo Vasco, porque foi um clube onde eu fui bem recebido. Eu cheguei um dia antes dele ser campeão da Copa do Brasil, Copa do assim. Brasil. Não fiz parte desse título, eu não faço parte, porque eu cheguei um dia antes. Quando eu cheguei, com todo mundo em Coritiba. Eu lembro que eu fui em São Januário, não tinha ninguém em São Januário, cara. Tinha uma pessoa que me recebeu, eu dei um trote lá no campo e fui embora para casa, fui assistir o jogo em casa. E aí, no outro dia, na quinta-feira, né? Não, minto, na sexta-feira, quando eles voltaram, aí teve a comemoração toda deles, trilhétrica, a torcida esperou. Aí na sexta-feira eu cheguei no vestiário, né? Que eu ia encontrar com eles, né? Pô, e eu cheio de vergonha, cara. Eu ficava no cantinho, assim, do armário. Pô, aí começou a chegar os jogadores, né? Entrou o Dedé, o Felipe, pô, os caras, Felipe Bastos, os caras tudo. E eu, pô, só vi os caras pela televisão. Pequeno, né? E aí depois eu fui pegando intimidade, assim, aí Diego Souza, Alexandro, pô, os caras tudo. Depois que eu peguei intimidade, que os caras me abraçaram, pô, você vê que, assim, a humildade dos caras é impressionante, cara. É impressionante, assim, você ver. E aí, graças a Deus, aí 2011 eu não joguei, só fiquei treinando. É porque o time E do eu Vasco tinha. era muito bom, né? Só tinha, assim, jogador de nome, né? Na verdade, pô, Felipe é eu sou flamenguista, mas Felipe foi um dos meus ídolos. Aquele período de Flamengo dele foi absurdo. Mas tinha Carlos Alberto, Dedé, era um timaço, né? Aí tu foi pro Vasco, mas ganhou casca no primeiro ano, né? Pra realmente pra ser aproveitado no segundo ano. Sim, e aí eu tinha um pré-contrato, né? Eu tinha um pré-contrato de 6 meses, no caso, que era do meio do ano até o final. É. E eu tinha eu tinha um contrato de 6 meses, eu tinha um pré-contrato assinado de 5 anos. Se o Vasco gostasse, a comissão gostasse, aí a gente renovava, entendeu? E, cara, aí eu fiz o meu máximo todo dia, sempre dei meu máximo nos treinamentos, sempre fiz o máximo. E os meninos sempre, assim, os jogadores me dando moral, me ajudando. E aí, como eu não joguei, cara, eu não tinha, assim, a esperança de renovar. A Uhum. grande verdade é essa, eu não tinha. Porque o jogador que vai para um clube, eu sabia que eu era novo, que o time do Vasco estava muito encaixado, mas a gente quer jogar, a gente quer ajudar. Mas eu sabia que ia ser difícil. Então, como eu não joguei, eu achava difícil renovar naquela época com o Vasco. Mas, como eu falei no início, cara, Deus, ele faz as coisas perfeitas, cara, e quando a gente coloca Deus na frente, ele tem sempre o melhor para nossas vidas. Então, no final do ano, o Vasco chamou meu empresário e falou que eles iam renovar comigo, que eles iam me dar a oportunidade para o outro ano. E aí, no ano de 2011, aconteceu a situação com o Ricardo Gomes, né, que era o treinador. Ah, que Ele passou mal, passou né? mal. Isso, cara. E aí, quem assumiu o comando foi o professor Cristóvão, né, do Cristóvão. Vasco. E aí, cara, eu fiquei feliz com a notícia de ter renovado. E eu coloquei na minha cabeça, cara, que eu teria que dar meu máximo na pré-temporada de 2012, que eu tinha que aproveitar o Carioca para me poder mostrar meu futebol, né? Para as pessoas ver, para as pessoas, pô, o Vasco contratou um jogador que vai ajudar. E graças a Deus, assim, cara, eu me destaquei na pré-temporada, consegui ir muito bem e eu comecei a ter oportunidade. O Cristóvão começou a me dar oportunidade. E foi aí que começou a minha trajetória pelo Vasco. Bacana. E aí tu fechou um contrato de 5 anos com o Vasco. Teve esse ano que aí realmente você foi aproveitado, chegou a entrar em bastante jogos, né? Teve realmente alguns jogos se destacou, fez alguns gols. Mas eu sei que depois teve esse processo, você foi emprestado por alguns outros clubes. Mas falando exclusivamente do Vasco, o que você acha para assim que faltou ou do William Barbie, faltou, não sei, mais o rendimento seu, ou faltou oportunidade de alguns outros treinadores que passaram pelo Vasco? O que faltou para você não ter uma carreira mais? Eu sei que fechou o contrato de 5 anos, mas desses 5 anos você chegou a ser emprestado, né? Então conta um pouquinho assim da tua visão, como seria a tua história, ou se tua história é um pouco diferente da que foi.
Cara, então, como eu era muito jovem, né? Tem jogadores jovens que conseguem a carga de você estar num time grande, tem jogadores que conseguem absorver essa carga melhor e outros não. Então, naquela época, eu consegui, no meu ano, 2012, eu consegui jogar bastante jogos, consegui disputar uma Libertadores, onde é um sonho de qualquer um disputar uma Libertadores. Eu consegui disputar, consegui jogar jogos. Quando o Éder Luiz teve uma lesão, e aí o Cristóvão me deu a oportunidade, eu consegui jogar titular a fase de grupo, consegui jogar brasileiro, Copa do Brasil, então para mim foi muito bom. Só que no final da temporada eu tive uma queda, não só o William Barbel, acho que o nosso grupo todo teve uma queda. Só que como eu era o mais novo, eu não consegui absorver bem. Então, eu me senti muito pressionado por você estar num time grande, você olhar para o lado, você ver seus ídolos. Você sabe que para eles é normal. Os caras já são acostumados. Eles têm essa pressão já e os caras jogaram fora, disputaram campeonatos, foram campeão de tudo. Então, sim, mas eles sempre me passavam tranquilidade, sabe? Mas era difícil você entrar num jogo onde o time estava perdendo, a torcida te cobrando, a torcida vaiando, cobrando o time. E eu sei que eu senti bastante. E muitas vezes o professor Cristóvão me chamava, conversava comigo. Tinha jogo que ele até me deixava de fora. Falava, hoje eu vou te deixar de fora para te preservar, que o time não está numa fase boa. Quando melhorar a fase eu vou colocar você de novo. Eu entendia. Só que assim, muitas vezes que eu saí, como você falou, depois eu tive alguns empréstimos, né? Fui emprestado para algumas equipes. Eu acho que muitas vezes esses empréstimos, a minha decisão de sair, eu acho que foi errada, sabe? Eu acho que eu poderia ter ficado. Então, da Mesmo, maioria das vezes, no caso, foi opção sua ou realmente o Vasco não ia te aproveitar e o Vasco, no caso, não, colocou no mercado? tinha a opção que a comissão da época não iria me aproveitar e pelo fato de eu ser novo e querer jogar, eu optava por sair. Porque, assim, como eu vou ficar num clube onde a comissão já falou que não vai me utilizar? Uhum. Então, eu sentava com o meu empresário na época e a gente conversava. Ele falava, eu acho que vai ser bom, porque você vai jogar, você vai estar mostrando seu futebol para outros clubes. Hoje o Vasco não quer, o Vasco não, porque a gente não pode botar o Vasco, era a comissão da época. Porque a comissão senta, elas analisam os atletas que tem, fala assim, ó, esse eu vou contar, esse eu não vou contar. Aí, como a gente tinha contrato, o Vasco falava assim para o meu empresário, ó, vamos ver uma solução para o William, para ele não ficar aqui, perder um ano sem jogar. A gente empresta ele para alguma equipe, onde ele vai jogar, vai poder se destacar, e aí a gente vê. E aí, em 2013, eu lembro que eu fui para o Atlético Goianiense, e aí eu fiquei até o meio do ano. No meio do ano, o Cristóvão assumiu o Bahia, e o Cristóvão me pediu para o Bahia. E aí eu fui para o Bahia, 2013, aí eu consegui me destacar no Bahia também, quando eu cheguei. E aí, em 2014, o Vasco me pediu de volta. Aí eu disputei o Carioca pelo Vasco, e no meio do ano o Bahia me pediu de volta. Uhum. Pediu o Eu Vasco pensei que, eu empréstimo de pensei que foi novo. direto, no caso. Pensei que tu já tinha renovado o empréstimo. Mas então tu chegou a Não, voltar pro Vasco. isso, eu voltei. E aí, aí voltei para o Bahia de novo, era até o professor Marquinhos Santos, Uhum. e depois era o Kleina, professor Kleina. E aí, acabou o meu ano no Bahia, 2015 eu não voltei para o Vasco. Aí eu fui para Chapecoense, já desde o início do ano. Eu já sabia que o Vasco não ia me utilizar, e aí eu com o pensamento de jogar novo, de não querer ficar parado, a Chapecoense, o treinador era o Vinícius Eutrópio, ele ligou, perguntou, né, se eu teria interesse de jogar pela Chapecoense. A Uhum. Chapecoense vinha aquela ascensão, né, de estar na primeira divisão, de ter permanecido, né, e eu achei que seria bom, um projeto bom para mim, e, cara, e assim, foi um ano também bastante gratificante, foi um ano bastante legal para mim, onde eu consegui jogar, onde a gente conseguiu colocar a Chapecoense para disputar Sul-Americana. Então, jogamos contra o River Plate.
foi legal. E aí, em 2016, eu voltei de novo, a pedido do Vasco e a pedido do professor Adilson Batista, que estava no Vasco naquela época. E aí, jogamos Carioca, disputamos. Não, minto, Adilson Batista não, Jorginho. Jorginho. 2016, era o Jorginho. Comissão Jorginhozinho. Bozinho. E aí ele me pediu de volta, aí foi o ano que eu voltei, a gente foi campeão, né, Carioca. Carioca também, né? Isso. Aí depois eu saí de novo no meio do ano, fui pro América Mineiro, aí do América Mineiro fiquei... Jogou no Joinville, Santa... Isso, aí eu fui pro Joinville, mas no Joinville, assim, cara, não tive uma boa passagem, não tive assim, aproveitamento, sabe? Eu sei que eu não tive um aproveitamento legal. Aí, Aí eu fui para Santa Cruz em 2017, fiquei um ano todo também, ainda tinha contrato com o Vasco, né? Aí Aí acabou com Santa Cruz, aí 2018 eu queria ir para fora, cara. Eu queria ir para fora, não queria mais ficar no Brasil, porque eu tava rodando muito no Brasil. E tudo com assim, contrato com o Vasco ainda, com aquele contrato de 5 anos. Até 2017. No caso, quando Santa eu fui Cruz? emprestado para Chapecoense, eu renovei, porque eles me emprestaram, mas eles renovaram mais um ano. Ah, tá. Quando eu fui emprestado. Aí, até o Santa Cruz de 2017, eu tinha contrato com o Vasco. Quando acabou o contrato com o Santa Cruz, acabou com o Vasco. Aí eu não tinha mais contrato. Foi o meu último ano. Certo. E aí, eu fui... Aí apareceu uma situação para mim, cara, para fora de um time chefe da Moldávia. Pô, cara, e eu com a minha cabeça de querer ir para fora, Na época que apareceu a situação, era uma situação muito boa para mim, assim. Era um contrato de 3 anos, se eu não me engano. Mas um país bem escondido, um futebol bem escondido. Mas naquela época, o que pesou para mim foi a questão financeira naquela época. E eu não pensei legal, eu não pedi direcionamento a Deus. Eu queria ir para fora. Mas nessa época já era casado, assim, já era a família ou sozinho ainda? Já era casado. Já tinha minha filha, já... Só que então era um desejo meu. Eu queria ir para fora de qualquer maneira. E, cara, é como a gente fala, a gente tem que pedir direcionamento a Deus, que Ele possa nos guiar a cada dia, nosso passo, nosso pensamento, as decisões corretas. E não era o momento de eu ter ido, sabe? Não era o momento, cara. E eu fiquei... Toma aqui, papai. Aí eu fiquei na pré-temporada, a gente fez pré-temporada na Turquia. E, cara, quando eu fui para Moldávia, para o país que eu fui assinar o contrato, o clube quis trocar meu contrato todo. Queria diminuir o valor, não queria lá em cima da hora, já tudo... Em cima da hora, e eu já estava lá. E aí o clube queria trocar meu contrato, não queria dar as passagens da minha filha e da minha esposa. Que isso, não queria cara. dar ajuda à moradia, nada. E eu sozinho, porque na época eu tinha acabado também com o meu empresário, a gente acabou o contrato, eu não renovei. Preferi dar outro espaço na minha vida. E, cara, aí o cara que me levou, eu ligava para ele, e é difícil você ter o contato por telefone para resolver coisa de contrato. Aí eu lembro que eu falei que eu não ia aceitar, que tinha que cumprir o que tinha combinado. E aí, no outro dia, o clube mandou eu fazer um exame lá. E aí alegaram que tinha um problema no meu coração. Que isso? Cara, pensa, tu na Moldávia, num país... Tá de sacanagem. Longe de tudo, longe da sua família. Aí a tradutora do clube me chamou. Eu fui pro clube, chegou lá, ela falou assim, William, a gente não vai assinar o contrato com você, a gente vai comprar sua passagem pra você voltar pro Brasil, porque deu um problema no seu coração. E a gente tá com medo de dar alguma coisa Aí eu falei assim, mas como assim deu problema no meu coração? Ela falou, não, deu uma alteração, não sei o quê. Só que eu não entendia muito, a tradutora não falava muito português. E, cara, eu fui... Foi uma desculpa pro time não fechar o contrato. Porque eles só não me contratavam se desse algum problema no exame médico. Então, foi uma desculpa.
E aí, cara, eu fui pro quarto, eu lembro que eu fui pro quarto lá do alojamento, liguei pra minha esposa e eu chorava, cara, porque eu só pensava assim, cara, eu não vou poder mais jogar bola. Só isso que eu pensava naquela época. Eu falei, pô, não vou jogar bola. E minha esposa falando, calma, calma, não, Pô, você e não tem passa mil nada, coisas pela calma. tua cabeça, né? Passa Mil gente. coisas. E aí eu fui, falei pro clube, falei, não, então tá bom, compro minha passagem que eu vou embora, eu vou para o meu país, pelo menos onde eu vou. E aí eu voltei. Aí nisso que eu voltei, cara, comecei a procurar médicos para fazer exames, para saber se eu tinha alguma coisa, né? Porque Aham. eu estava fora do país. Então eu procurei, aí achei um doutor, que eu lembro na época ele era doutor do Flamengo, e aí alguns amigos me indicaram ele, né? Falou, William, vai nele. Se eu não me engano, era doutor Serafim, se eu não me engano o nome. E eu fui nele. Cara, chegou lá, eu fiz os exames todos, ele mandou fazer os exames. Ele falou, William, você não tem nada. Você não tem nada. Você vai jogar bola pro resto da sua vida, cara. Aí ele falou, ó, eu já recebi muitos jogadores aqui que aconteceu o mesmo caso do seu. Vai para fora, chega lá, o clube não quer pagar o que combinou, Cara, e aí eles inventam um problema para não assinar o contrato, e aí manda o jogador voltar. Se o jogador cara. aceitar ficar pelo valor, beleza. Mas eu não aceitei. Eu falei, não tem como eu ficar aqui, vocês estão tirando quase meu salário todo, e Emília não vai vir, como é que eu vou ficar num país onde eu não falo a língua, sem minha família? Falei, não Que fico. absurdo, cara. Aí eu voltei. Nisso que eu voltei, eu perdi praticamente o estadual no Brasil, né? Porque quando eu voltei já estava terminando os estaduais. E aí eu lembro, eu tinha assinado com um outro empresário, e aí ele falou, a gente vai tentar arrumar um clube para você, vamos esperar. E começou. E eu fiquei em casa ainda uns 15 dias quando eu voltei. E aí apareceu o Boa Esporte, de Varginha. Aham. Aí apareceu o Boa Esporte, cara, o Boa Esporte estava na segunda, né? E aí eu conversei com o empresário, ele falou, cara, é uma porta pra gente. Eu sei que não é um time assim de muita expressão, um time, mas é onde você vai ser visto, que o Boa Esporte disputa a Série B. E aí a gente aceitou o desafio de ir pro Boa Esporte. Aí eu fui, mas assim, também agradeço muito ao Boa Esporte, cara, de ter aberto as portas para mim Ô, naquele ano. Will, eu vou te cortar aí porque a live vai cair. Vai cair daqui a um minutinho. Eu posso fechar aqui e entrar alguma nova contigo rapidinho. Papo de 10, 15 minutos a Pode, gente já pode, termina. Pode ser? pode. Só Claro, para não claro. encerrar aí e deixar a gente na mão. Beleza, Galera, beleza, a gente já beleza. volta então. Valeu. E aí, mano, eu fui pro Boa Esporte, né? 2018, cara. E aí a gente, sim, no ano, mas foi um ano que pra mim foi bom, sabe? Eu consegui jogar 30 jogos da Série B, fiz 7 gols. E assim, foi um dos destaques do Boa Esporte naquele ano. E aí, 2019, eu fui pro CRB, onde também foi um ano bacana pra mim. Tá. Acho que deu uma travada aí. Voltou, vamos lá. Voltou. Beleza. Aí, cara, eu fui pro CRB, né? Fui pro CRB. Acho que travou de novo aí. Internet, vamos lá, ajuda a gente, só mais um pouquinho. Júlia, dá pausa no seu desenho aí rapidinho. Não, pode deixar ela, deixa, fica à vontade, não tem problema não. Isso aqui eu vou editar depois, Voltou, fica voltou? tudo ótimo. Não se Vou preocupa falar. não. Beleza. Aí, cara, eu fui pro CRB, né, 2019. Também foi uma temporada legal pra gente, assim, a gente Foi, foi. Beleza. foi. Aí fui pro CRB, né? Aí a gente conseguiu, falando bacana, cara, um ano que a gente ficou brigando lá pra subir.
mas aí no final a gente demos algumas brechas, alguns jogos em que a gente não conseguiu vencer, e aí a gente não conseguiu, bem produtivo assim para mim, para o clube também. Foi um ano que a gente conseguiu passar de umas fases da Copa do Brasil, o clube não tinha passado ainda. E aí, cara, acabou o ano, expectativa de jogar fora, de vir para fora, né? Mas nesse momento de pedir direcionamento a Deus, sabe? De não decidir eu próprio decidir para onde eu queria ir. Eu entreguei na mão de Deus e falei: Deus, a porta que o Senhor me abrir, eu sei que vai ser a melhor, que vai ser a porta onde vou ter sucesso. E aí eu fui pro. E aí Foi? Foi. Tá legal, tá legal. Nossa, tá... hoje tá demais, mano. Aí, acertei com confiança Teve a passagem de relâmpago. Aracaju, né? E assim, não durou nem um mês. Eu comecei a pré-temporada, e aí eu lembro que a gente tinha um jogo dia 13 de janeiro. Então, aí eu tava no Confiança, cara, e aí tava bem tranquilo, trabalhando, fazendo a pré-temporada. A gente tinha um jogo dia 13 de janeiro, que era contra o Sergipe, né? Era o clássico, era a estreia do campeonato estadual. Aham. E dia 9, cara, surgiu a proposta daqui, da Coreia. Uhum. E, cara, foi assim, difícil, porque eu tinha contrato, né? E, assim, pro clube eu tinha sido uma contratação muito boa. A torcida tinha aceitado, estava bem confiante, né, no trabalho que a gente poderia fazer para a temporada. O Confiança tinha subido para a Série B, né? Tá na Série B. E aí eu conversei com o Daniel Paulista, que hoje é o treinador do Sport. Aí a gente conversou com o presidente, que entendeu a situação, né? Entendeu o caso, a gente expliquei para ele que eu gostaria muito, que era uma situação muito boa para mim, para minha família, que eu esperava. E desde o início, antes de eu acertar a Confiança, eu sempre falei para eles essa situação, que eu queria ir para fora, que eu estava esperando a proposta de fora. Só Uhum. que Acho que tem uma travada sair do também. Confiança, foi tudo na amizade, tudo. E a gente sabe que as coisas de Deus é tudo perfeita, cara. Não tem. Quando é para ser, não tem briga, não tem confusão. A palavra dele é a última. Então, ele que dá o sim, ele que dá o não. E eu creio que ele preparou tudo, o melhor momento, a melhor hora, porque foi tudo rápido. Daí, eles só me pediram uma coisa, eles só falaram: William, a gente só pede para você jogar domingo. Só isso. É. Aí eu falei: por mim, tranquilo. Aí o agente, né, que estava fazendo o negócio, comunicou o clube da Coreia aqui, comunicou a diretoria, o treinador. Eles aceitaram também, porque não tinha como a gente dar não, por confiança, porque eu vinha treinando, a gente estava entrosando já, e seria um baque para eles. Mas eles iriam te liberar sem custo? Ou tinha que Então, pagar multa? não, tinha, eles pediram um custo, mas bem pequeno, não era o custo da Uhum. multa, sabe? Eles Uhum. falaram: pô, William, a gente precisa só porque também para ajudar aqui no clube, na despesa que a gente tem. Eu falei: não, eu entendo também o caso, a situação. E graças a Deus deu tudo certo, cara. Não teve empecilho assim, sabe? As coisas se resolveram da melhor maneira possível. E aí eu joguei o jogo, o clássico, a gente ganhou o jogo de 2-1. E no outro dia, na segunda-feira, eu já viajei para o Rio para resolver as questões. Eu tinha que resolver a questão do papel da vacina da febre amarela, porque a gente ia para Tailândia, lá só entra com esse papel.
Cara, foi uma correria. Sei que esses dias para mim foram uma correria. E aí arrumar mala, questão de mala, porque eu fui para um lugar que era muito quente. E depois eu ia para um lugar que era muito frio, que era aqui na Coreia, porque na época estava muito frio. Quando eu cheguei aqui, estava nevando. Que isso, cara. Então eu tive que trocar a mala toda, mudar a roupa, essas coisas, e deu tudo certo, graças a Deus. Eu consegui viajar, chegar, fiz os exames, deu tudo ok. Fui à pré-temporada, consegui me adaptar assim rápido ao estilo de jogo, né, deles, que é um estilo totalmente diferente nosso aí do Brasil. Adaptar também com os companheiros, né, que isso é o mais importante. Então, para mim foi gratificante. E aí teve a questão do vírus, né, que o campeonato demorou um pouco para começar. Só que aqui a gente não parou. A gente, desde o momento, continuou treinando, entendeu? A gente não teve o vírus, a gente usava máscara, ia pro treino. Dentro do treino a gente treinava sem máscara, né? Quando era no campo. Uhum. E na academia a gente treinava com máscara, né? Porque como é local fechado, é mais perigoso. E a gente continuou treinando. É difícil, né? Porque só treinar é bem complicado. Mas graças a Deus, cara, a gente conseguiu manter a cabeça tranquila, focada, sabendo que a qualquer momento poderia começar a competição. E aí Deus abençoou a gente, começou. E graças a Deus a gente tem tido uma batida boa aqui na competição. A gente teve um momento já na liderança, hoje a gente está na 4ª posição, mas campeonato muito embolado. E a gente espera aí fazer uma grande temporada aqui esse ano. E tu já estreou com gol, né? Cara, estreiei, graças a Deus. No primeiro jogo, a gente conseguiu vencer por 1-0. Eu sofri o pênalti, né? E bati o pênalti e a gente ganhou o jogo. E aí depois tivemos mais 3 jogos, a gente também vencemos os jogos. E aí depois tivemos derrota, tivemos empate no penúltimo jogo, né? A gente teve, que eu não joguei, que eu tive tipo um edema na coxa, né? E aí o clube optou por me deixar fora. E agora no último jogo eu voltei, né? A gente perdeu de 3-2. Eu marquei um gol também, mas a gente perdeu, assim. A gente fica feliz pelo gol, mas triste pelo resultado, né? Que a gente queria ter vencido, era um jogo em casa. Então, mas a gente sabe que Deus tem um melhor e sabe de todas as coisas, e a gente agora vai trabalhar para poder no próximo jogo, se Deus quiser, buscar a vitória que vai ser importante para a gente. Perfeito. Na verdade, existe tempo para tudo. Então, o teu sonho, né, de ir jogar fora do Brasil é esse. E hoje você está vivendo esse momento junto com a tua família, tua filha. E, irmão, pode ter certeza que Deus está na frente. Deus vai guiar teus passos aí, teus caminhos, tá? Eu te desejo Amém. realmente que você seja, muito feliz nas tuas escolhas. Pra gente terminar, porque eu não quero mais te prender, a gente só vai fazer um momento bola parada, que eu vou fazer 9 perguntas pra você e tu responde de bate-pronto. Mas sem pipocar, hein? Vamos lá. Só mandar um abraço pro César aí. César era o preparador físico nosso aqui, que estava na Coreia. Do Nova Iguaçu? Não, daqui da Coreia. Da Coreia que você falou que teve que voltar pro Brasil. Isso, aí teve que voltar pro Brasil por uma questão familiar. Tá aí na live aí, mandar um abraço para ele Bacana, e falar que estamos com saudade dele. Bacana. Mas eu vou te fazer as perguntas aqui, mas se tu quiser pode comentar em cima, não tem pressa não. Beleza. Vamos lá. Um sonho na carreira ou que você tem ainda a realizar? Cara, sim, ou já tem um cara realizado? Cara, eu me sinto um cara realizado, mas creio que eu posso mais, sabe? Assim, eu tinha um sonho de virar jogador, eu consegui. Sim, um sonho de jogar uma Libertadores, um sonho de disputar um Campeonato Brasileiro de Série A. Disputei alguns. E o sonho de jogar fora, hoje eu estou realizando esse sonho. Para mim está sendo gratificante, está sendo uma experiência maravilhosa, cara. Onde eu estou aprendendo outra cultura,
vendo outro pensamento sobre futebol, sabe? Sobre, sobre uma coisa que eu sempre via pela televisão, assim. Uhum. Mas ainda tenho, cara, sonho. E eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou buscar, cara. Que é, se Deus quiser, um dia jogar na Europa, jogar em Uma outros Champions. campeonatos assim, uma Champions, que... Mas a gente vai, eu vou trabalhar, cara. Vou me esforçar, como eu sempre fiz até hoje, como eu sempre me dediquei o máximo, cara, para mim conquistar. E eu sei também que Deus, como a gente fala, Deus tem o melhor e Ele sabe a melhor hora, o melhor tempo. Mas eu sou, assim, um cara realizado, cara, por tudo, não só também no futebol, mas também como família. Então, tranquilo sobre isso. Boa. Pior treinador, ou se você não quiser, é porque tu tá em atividade ainda, né? Então, Sim. mas ou algum treinador, talvez que você não teve uma situação muito agradável. Se também quiser, Cara, né, não precisa responder, William. não, assim, eu sempre fui um cara muito tranquilo de lidar, sabe? Então, não teve situações assim de um treinador. Eu sempre, jogando ou não, eu sempre tento ser a mesma pessoa, entendeu? Eu Uhum. sempre tento trabalhar, dar meu máximo, porque a gente sabe que no futebol é difícil, cara, porque só jogam 11. E a cabeça do treinador é complicada, porque ele tem que escalar 11 e ainda fica 21, 20 ali fora, que sabe que a gente vai ficar um pouco chateado, mas também a gente tem que se colocar no lado do treinador. Imagine eu como treinador, eu tenho que escolher 11 e ter que deixar mais 20, 22 do lado de fora. Exato, exato. Então você tem que saber lidar com o grupo, é saber não deixar esses jogadores que estão de fora desanimar. E eu, graças a Deus, assim, cara, os clubes que eu trabalhei, quando eu não jogava, os treinadores sempre me deram atenção, os auxiliares. E assim, eu não tenho assim um treinador que tive diferenças. Boa, boa. E um treinador que, no caso, seria o melhor treinador, mas um treinador que marcou tua história, assim, né? Que ajudou no teu desenvolvimento. Cara, eu escolheria. Eu vou falar dois, porque Josué? é o Josué, que foi um cara que no Nova Iguaçu me ajudou bastante. Foi onde eu aprendi muito com ele. E o Cristóvão, cara. Cristóvão, porque foi um cara que me deu a oportunidade que eu precisava de mostrar o meu futebol no Vasco. Foi ele o primeiro, assim. Então, esses dois, assim, são os caras que eu agradeço muito, assim, por tudo que fizeram por mim, pelos conselhos. Na hora de me dar bronca também me deram, porque isso é muito importante. Não é só você falar o que o jogador quer escutar, porque tem vezes que você fala só o que o jogador quer escutar. Então, isso para o jogador é bem tranquilo, eu só escutar elogios. Porque eu vou achar que eu sempre estou bem. E Com tem hora que certeza. você não está bem. Então, você precisa tomar uma bronca, você precisa ter um puxão de orelha. Com certeza. Então, e bastante vezes aconteceu isso comigo. Josué, então, demais. Josué era demais, mas eu sou grato, cara. Agradeço muito a ele por isso. Boa. E um pior momento na carreira, ou uma situação difícil, ou aquela situação que realmente, pô, que você passou uma situação difícil. Cara, meu pior momento foi quando eu fui para Moldávia, cara. Que aconteceu a situação lá que eles alegaram que tinha um problema de coração. Cara, eu nunca Ali tinha foi, ouvido falar essa história do coração de. Nunca, foi, nunca. cara. Ali, Que absurdo. ali foi um momento assim, cara, que eu lá, quando eu tava lá, eu achei, acabou minha carreira. Como é que eu vou jogar bola com um problema de coração? E eu tinha passado por uma situação dessa no Vasco com o Everton Costa. Ah, o atacante, né, que tinha tirinho, Isso, tira de dentro. trança, Isso. entendeu? Eu tava naquele jogo que ele passou mal, cara. Então, aquela lembrança eu tenho na minha mente até hoje, cara. É um cara assim que era muito meu amigo, a gente jogava muito videogame junto. E quando aconteceu a situação com ele, eu tava no banco de reserva e ele desmaiou do meu lado, Nossa. entendeu? E depois eu fiquei sabendo que era problema de coração, então eu já pensei logo, eu falei, pô, eu não vou jogar Lógico. mais bola. Tá Então maluco. é um momento assim que esse foi o brabo da minha trajetória, né?
E o melhor momento da tua carreira na tua trajetória? Cara, melhor momento pra mim foi 2012 no Vasco, cara. Quando eu disputei a Libertadores, quando eu disputei Foi o segundo Brasileiro, ano de Vasco, né? foi o segundo ano de Vasco. Foi ali pra mim foi o melhor momento porque era um sonho disputar uma Libertadores e só de você estar inscrito no Libertadores, teu nome tá aparecendo ali, já era, Pô, pra mim já era. E aí esquece. do nada você tá indo pro jogo, você tá entrando no campo, você tá jogando, ajudando, então isso pra mim foi o melhor momento assim da minha carreira e eu espero que também possa vir melhores momentos daqui pra frente, né? A gente fala assim porque já é o que passou, mas aí que possa vir na minha vida ainda melhores momentos no futebol. Perfeito. O melhor jogador que já atuou junto do seu lado. Sim, que realmente chamava a tua atenção, que jogava do teu lado, né? Junto contigo. Tu fala base profissional ou... É, um cara que realmente chama a tua atenção, mas que jogou do seu lado. Aí fica à vontade. Base profissional, realmente é acima da média. Cara, o teve muitos, cara, assim, é difícil, mas um cara que é o Felipe, cara. Felipe Maestro. É um cara assim que não tem como, cara. Ele faz umas coisas assim Mas tu da pegou ele já bola, com uma idade mais avançada, né? Ele já, nessa época ele já tava com 30 e quê? 35 já? já, mas cara, não tem igual. Assim, era impressionante as coisas que ele fazia, treino e jogo. E assim, eu via muito pela televisão, né? Aham. E você via que os jogadores que marcavam o Felipe não conseguiam roubar a bola dele. Aquela passadinha para a esquerda não pegava. E assim, no treino era pior. Você não tem noção. No treino era pior. E todo treino ele dava caneta em alguém, cara. Era certo. Ó, ele fazia umas coisas assim que não tinha como a gente acreditar. Mas você vê que o cara é craque. Ele é um craque. Ele é fora do normal. E foi um cara assim Ele, que... ele é um cara que podia ser muito maior do que ele realmente era. Podia ter um destaque muito, muito maior. Por outras situações, mas ele realmente é fora do. Porra, acima da Não, média. ele é acima da Acima da média, média. cara. Eu lembro, só contar rapidinho aqui. Eu Aham. lembro, a gente teve, porque no Brasil a gente faz muito rachão, né? Antes do jogo, Uhum. antes da Antes do partida. jogo. E eu lembro, cara, num rachão, ele fez 2 gols de cobertura do mesmo jeito. Só que assim, o rachão que a gente fazia só podia dar 2 toques na bola. Em um toque, ele fez os 2 gols de cobertura. Tipo assim, ele fez o primeiro, a bola tocaram pra ele, ele deu um 3 dedos, não sei o que ele fez. Ele deu um 3 dedos. Depois, se você quiser procurar no YouTube, tem o lance. Cara, eu vi, Depois, eu juro pra tu, eu vi um gol dele de cobertura no treino essa semana. Foi no início da você pode semana, depois eu vi. Não procurar. sei se foi Você pode essa. procurar. Não sei se foi essa. Aí tem, ele faz um e depois faz o outro, cara. É assim, uma coisa assim que você vê que o cara é diferenciado. E ele é muito diferenciado, cara. E eu agradeço muito de ter jogado com ele. E eu, 2012, eu concentrei com ele, cara. Pô, Pô, que pensa. maneiro. Você Que concentrar maneiro. com um ídolo seu, tá no Que quarto, um maneiro. medo de acordar o cara, de fazer uma coisa que o cara não gosta. Mas foi bacana. Que maneiro, cara. E o melhor jogador que você já enfrentou? Que no caso jogou contra você, que realmente, pô, tu olhava e pô, respeito absurdo. Cara, Cara, eu nunca enfrentei o Neymar. Porque quando eu comecei, o jogo que o Neymar jogou contra o Vasco, eu não fui relacionado. Então eu não enfrentei. Então, assim, ele é fora do normal, o Neymar. uhum. Mas um cara que eu enfrentei desde a base, que também é o Felipe Coutinho, cara. Não tem igual. É mesmo? O Felipe Coutinho a gente se enfrentou muito na base, né? Que ele é E da na mesmo, base o também mesmo ano. ele pulou fase na base também, né? Sim, mas só que na época do infantil, não, na época do juvenil, ele estava ainda no juvenil do Vasco. Então a gente se enfrentou muito.
Então você já via que ele era um cara diferenciado. Ele era um cara assim, bem acima de todos, Aham. sabe? Bem Uhum. acima de todos. Por isso que, como você falou, ele pulou etapas, Que maneiro. entendeu? Que maneiro. A penúltima pergunta é jogador mais resenha que jogou do teu lado ou que dividiu o quarto contigo, aquele cara mais resenha mesmo que dava uma quebrada de vez em quando. E se tu lembrar de alguma situação aí, conta pra gente. Cara, assim, tem bastante, sabe? Mas os caras mais resenha, assim, são dois, cara, que eu já peguei no futebol. É o Felipe Bastos e o Dedé, mano. É Esses dois mesmo? juntos, cara, eles tocavam o terror no vestiário do Vasco, cara. O Bastos eu sei que é resenha demais, mas o Cara, Dedé também? o Dedé, cara, é demais, mano. O Dedé e o Bastos são assim. E eles juntos, então, é pior ainda. Cara, eles zoam o clube todo se deixar, cara. E eles animam o grupo, animam o vestiário. Eles são assim. Foram um dos caras assim também que me ajudaram bastante. Hoje eu ainda tenho contato com o Dedé. A gente, de vez em quando eu falo com ele. Felipe Bastos também. Então, são os caras assim que me ajudaram bastante no início, lá quando eu cheguei no Vasco. Boa. E pra gente terminar, um ídolo no futebol. Cara, eu tenho. Ou um ídolo de vida também, fica à vontade. Sim, cara, tenho bastantes assim, mas um ídolo assim que é o Ronaldo Fenômeno, cara. Esse cara, assim, no futebol não tem. Não vi um cara assim parecido, sabe? Do que ele fez. A gente tem muitos, né, cara? No Brasil, você vê dentro da área o Romário, não tem igual. Uhum. Na área, grande área, pequena área. Ali, de qualquer jeito que a bola chegar para ele, ele vai fazer gol. Você sabe que ele vai fazer. Mas o Ronaldo era diferente, porque o Ronaldo ele pegava a bola no meio-campo, Ele fora vinha da de trás, área, né? ele vinha de trás arrastando a bola, ele driblava, ele fazia gol de cabeça, perna direita, perna esquerda. Então, é um ídolo, cara. É um cara que eu sempre vejo vídeo quando eu tô no quarto de concentração, porque são inspirações. E quando eu era criança, né, moleque, a Copa de 2002, que ele fez o. Foi 2002, né, que ele fez o gol Foi isso mesmo. Foi na, ele, Rivaldo, na Ronaldo. Alemanha, que os jogos eram quase de madrugada. Eu lembro que eu acordava, minha mãe me acordava para ver, e todo mundo tinha medo do goleiro da Alemanha, o Oliver Kahn, Isso mesmo. e o Ronaldo na final, assim, parecia fácil a chapada que o Ronaldo deu para fazer os gols. Então é um cara assim que é um ídolo meu, assim. Que bacana. William, irmão, chegamos ao fim. Mas, pô, de verdade, eu não tenho palavras para te agradecer. Melhor live de Que todas. isso. Melhor live de todas. Mas não é, pô, é pela tua humildade, velho. É pela história do William. É por você. Eu não tô falando como jogador, não. Não tô falando da tua trajetória, não. Tô falando por Obrigado, irmão. você, William Barbie. Cara, que cara sensacional. Pode ter certeza que tu ganhou um fã aqui, irmão. Ah, obrigado, cara. Pode ter certeza mesmo. Tô dizendo como homem, tá? Como homem, como pai, como servo de Deus, irmão, de verdade mesmo. Amém. Quero te agradecer muito, muito por essa oportunidade. É um projeto novo que a gente está começando, mas eu e o Diego aqui, que somos responsáveis, a gente é apaixonado por futebol. Eu também trabalho com futebol, mas é futebol amador. Também Sim. trabalho com futsal, a gente joga Campeonato Carioca lá no Rio, enfim. Mas muito, muito, muito obrigado e eu te desejo por toda a sorte de bênçãos para a tua vida. Onde quer que Amém. você ande aí na Coreia, que realmente você seja feliz, tua família seja feliz e teus sonhos aí sejam alcançados. Irmão, muito obrigado, tá? Cara, amém. Eu que agradeço aí. Também peço desculpa até pelo. A gente tinha marcado uns dias atrás, e aí, na correria que eu tive a lesão aqui, eu não consegui atender vocês, né? Aí eu até te pedi e falei, pô, cara, a gente consegue marcar outra data. Agradeço muito aí pelo seu contato também. Agradeço aí o Diego também, que você falou. E é assim, cara, a nossa vida, ainda mais a gente jogador, cara.
eu vi tantos jogadores na base, cara, até melhores do que eu, cara, ficar assim pelo caminho. E é triste, cara, é triste. E a gente sabe que o futebol é muito difícil, cara. Muitas pessoas acham que é fácil. Ah, a vida de jogador é fácil, o jogador ganha muito, só vive em restaurante bom, carro bom. Mas assim, a gente abre mão de muitas coisas que muitas pessoas não abririam mão, sabe? Muitas vezes eu passo uma semana longe da minha filha. Muitas vezes eu passo longe da minha família. Eu fiquei tem anos que eu não vejo meu pai e minha mãe. Cara. Eu vou ver meu pai e minha mãe em dezembro, só que dezembro é muito corrido, porque você tem 20, 25 dias de férias e já volta a pré-temporada de novo. Então, assim, é difícil, mas você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que abdicar de muitas das coisas, você tem que abrir mão e você tem que sempre estar focado no que você quer, no seu objetivo, concentrado nos treinamentos, sempre buscar mais. E é isso que eu sempre pensei. Então, para dar uma vida melhor para minha família, para dar uma vida melhor para minha filha, porque eu hoje, graças a Deus, eu consigo dar uma vida boa para minha filha, coisa que eu não tive, mas não culpa da minha mãe e do meu pai, que a gente não tinha condições. Então, só para mim poder ajudar a minha família, poder ajudar o que minha filha... Um brinquedo, uma bicicleta, um patinete, cara, isso me alegra, sabe? De ver minha filha feliz, ver minha filha andando, sorrindo. Tá fazendo chorar aqui, mano. E a minha mãe sempre lutou, meu pai sempre lutaram por mim, cara. Sempre no máximo deles, trabalhando dia a dia, de madrugada, para me dar o melhor. E eu agradeço muito a eles por tudo que eles fizeram. Era pouco, mas para mim era muito. E o que eu mais queria naquela época era jogar bola. Não era nada. Não era dinheiro, não era luxo, era só jogar bola. Só jogar bola. E eu consegui. Deus me abençoou. E graças a Deus, hoje eu estou buscando aí minha vidinha. A gente vai trabalhando, seguindo, respeitando todo mundo. É o principal no futebol, é você respeitar. Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em outro país. E o que fica no futebol é o legado. É você, aonde você passar, quando você perguntar assim, pô, e o William? As pessoas falam bem. Pô, as pessoas falam bem de você. Então isso é o mais importante. Na vida e no nosso mundo de futebol, que é bem difícil. Então eu agradeço muito aí. Espero que Deus também possa abençoar o projeto de vocês, abençoar a sua vida, a sua família, cara. Que você possa cada dia mais crescer no seu projeto, que você possa também, essas lives assim, que os jogadores possam crescer, porque é bem bacana a gente escutar histórias, tem muito jogador que a gente não conhece a história, mas tem história bacana, e que essa pandemia possa passar também, que vocês no Brasil aí possam tomar bastante cuidado, porque é um vírus muito perigoso, cara. Eu vejo que tem muita gente que não acredita, mas que possa acreditar, que possa tomar o cuidado, porque a gente vê quantas pessoas que estão morrendo, quantas pessoas que estão deixando filhos, deixando mãe, pai, e só depois que acontece na nossa família que a gente bota a cabeça para pensar e fala assim, pô, esse vírus mata. Exatamente. Então, antes que aconteça com a nossa família, vamos tomar cuidado. Eu peço muito, eu sempre oro pelo povo do Brasil aí, porque eu sei que no Brasil está bem complicado hoje. E eu sei que é bem difícil, a gente não tem assim uma saúde muito boa, que dá o suporte para todo mundo. Mas então, quem não tiver, que a gente possa ter esse cuidado, se cuidar bastante, cuidar de quem a gente ama, porque isso que é o principal, cara. Eu fico aqui com o meu coração assim apertado, porque eu tenho um parente no Brasil, o parente da minha esposa está no Brasil. Querendo ou não, hoje aqui a gente tem uma segurança melhor do que a do Brasil, mas a gente tem familiares, amigos aí. Então a gente fica com essa preocupação, sabe? Com certeza. Mas que as pessoas possam se cuidar, possam estar pedindo a Deus proteção. E eu creio que já já esse vírus vai passar e tudo vai voltar ao normal. Vai sim. Se Deus quiser, vai tudo voltar ao normal. Irmão, obrigado, cara. Deus abençoe sua vida aí. Um beijo na família também, tá? Deus abençoe, irmão. Obrigado, irmão. Deus abençoe e boa noite para vocês aí.
Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, abraço, irmão.